Salve, minha rapaziada, e aí, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo, tá legal? Absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, e vamos para um debate que ele tá tomando conta das redes sociais, né, do Botafogo, do Botafoguense, das discussões. O Botafogo largou a Copa Sul-Americana, o Botafogo deixou de lado, não quer ganhar, não quer jogar. É por aí mesmo o pensamento? Vamos tentar elucidar, né, colocar os pingos nos is, aparar as arestas, né, tentar entender o que o Botafogo está planejando para essa reta final. Se há um consenso dentro do clube dessa situação, tá? E tentar entender, beleza? Como é que o Botafogo pode solucionar isso nessa reta final de temporada, tá? E é aquilo, cara, repito, uma coisa é a gente discutir como é que o Botafogo deveria tratar a Copa Sul-Americana, outra coisa é a gente, né, achar que ele deveria ter colocado o time titular ontem, eu acho que ele deveria ter colocado alguns jogadores, né, a mais do time principal, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Mas agora, a outra é achar que foi um pandemônio, né? O Botafogo não perdeu de 3-0 o jogo, gente. Foi um empate que o Botafogo jogou bem, inclusive, e tomou um gol numa falha do Gatito, né? O Gatito falhou. Enfim, e tentar entender, não, lógico, né? E assim, a fase do Campeonato Brasileiro é estupenda, gente. Então, não tem motivo para pânico, para histeria, né? Foco agora no Bahia, tentar ganhar no jogo contra o Bahia, que vai ser difícil, tá? O Bahia vem melhorando o seu rendimento, principalmente na bola parada ofensiva. É um time que tem boas valências, tem bons jogadores como o Cauli, então tem que ficar ligado, Gilberto, né? Enfim. Mas sobre o Bahia a gente fala num vídeo mais à noite, tá bom? Seguinte, rapaziada, o Botafogo ele não tá se importando com a Copa Sul-Americana, é isso que tá acontecendo, e eu não acho que é bem por aí, tá? Eu acho que o Botafogo está dando muito mais importância pro Campeonato Brasileiro do que pra Copa Sul-Americana, e eu sinceramente concordo, né? O Campeonato Brasileiro é muito mais importante do que a Copa Sul-Americana e é muito mais expressivo ser campeão brasileiro do que ser campeão da Copa Sul-Americana, né? O que se equipara ao brasileiro é a Libertadores, né? A Copa do Brasil, né? A Sul-Americana está um degrau abaixo, embora seja legal, é óbvio, né? Mais importante que o estadual, é um título legal de se ganhar, ainda mais para um clube que está há 30 anos sem ganhar praticamente nada, só estadual. É claro que é legal, é a possibilidade de ganhar 2 títulos, né? Mas o Botafogo está priorizando um deles, que é o de maratona, que é o de longo prazo, que é o campeonato que a gente vai ter mais 20 jogos aí. Então, é importante ressaltar isso, tá? A Copa Sul-Americana, né, ela também é uma prioridade, né? Não só pela vaga na Libertadores de maneira direta, assim, no pote 2, né? O Thales Machado do Globo, né, fez um tweet muito interessante, tá, que fala que se o Botafogo for líder do Campeonato Brasileiro e terminar campeão e tal, né, e vai terminar, vamos pensar positivo, o Botafogo vai pro pote 3 do sorteio. Caso o Botafogo vá seja campeão da Sula, ele vai pro pote 2, né, então é uma possibilidade de pegar um grupo mais fraco e tal, então tem esses detalhes, sabe? Mas assim, eu não acho que o Botafogo está cagando pra Copa Sul-Americana. Ah, Bruno, então por que o Botafogo está colocando time reserva? Porque o Botafogo acha que dá para fazer frente com os times que está enfrentando só colocando jogadores reservas ou colocando suplentes, time misto, tudo mais. É o que o Botafogo está achando, tá? O Botafogo pegou, mata-mata, o Botafogo está avaliando cada cenário, sabe? Patronato. Pô, o time do Patronato é um lixo absoluto. Vamos colocar o time reservaço. E aí, se colocou o time reserva, o Botafogo conseguiu se classificar sem o menor susto, tá? Isso porque na segunda partida até jogou mal, mas passou. Guarani do Paraguai, mesma coisa. Pô, o time do Guarani não é um lixo igual ao do Patronato, mas é um time limitado. É um time que tem limitações. Tem 2 jogadores ali bons, então vamos escalar 2, 3 titulares aqui, Eduardo, Cuesta e tal. E aí a gente poupa um pouco mais no próximo jogo. O Botafogo foi lá e conseguiu se classificar. Defensa e Justiça é um time mais qualificado do que, por exemplo, o Guarani e, obviamente, que o Patronato, né? Então, é um time que, pô, você tem que ter uma atenção maior. O Botafogo, a comissão técnica, entendeu que era melhor, né? A comissão técnica compreendeu que fazia mais sentido, né, colocar o time reserva, né? Dá para ganhar com o time reserva, dá para dar rodagem para esses jogadores que precisam de minutagem, né, e jogar a Copa Sul-Americana e ganhar, tá? E vamos separar as coisas aqui, tá? Eu não concordo com o time totalmente reserva, tá?
Mas eu também não concordo com quem tá falando que tinha que colocar força máxima. Então, eu acho que podia ser um meio termo, podia ser um time misto, né? E detalhe, cara, isso eu não tô nem me apegando ao resultado, tá bom? Porque na prática, cara, o Botafogo jogou muita bola. O Botafogo jogou muito bem contra o defensa, perdeu muitos gols, esse foi o problema. Matheus perdeu, Lucas perdeu, né? Agora eu não me lembro quem perdeu um gol de cabeça no segundo tempo ali, eu não me lembro se foi o Luiz Henrique e tal, mas enfim. Mas eu acho que o Botafogo poderia, né, ter colocado mais força nesse jogo. Por quê? Aí avaliando o cenário, calendário. Quando eu tô fazendo esse tipo de avaliação, eu não tô avaliando só a Copa Sul-Americana, eu tô avaliando o brasileiro também. Porque se o Botafogo não conseguiu o resultado positivo, o Botafogo empatou o jogo com o Defensa, ele vai contra o Defensa lá na Argentina, ele vai enfrentar o Defensa e Justiça, né? E vai ter que colocar uma força um pouco a mais, porque é um jogo fora de casa, né? Um jogo que vale a classificação para a semifinal de um torneio continental. Ou seja, você pode acabar desgastando os seus jogadores, faltando 4 dias, 3 dias, para um clássico contra o Flamengo, que pode ser um clássico entre líder e vice-líder, cara. Então, assim, esse planejamento eu acho que não foi bem feito, minha opinião, tá? Mas agora, longe de achar que tem que colocar força máxima, que a Sul-Americana é do mesmo nível do Brasil, não é isso, né, cara? E, assim, se a gente colocar força máxima na Sul-Americana, a gente pode faltar perna pro brasileiro, e esse momento é o mais fundamental de todos do Campeonato Brasileiro. Essa sequência, Flamengo, Corinthians, Galo, aí depois vem Fluminense, né, 2 joguinhos, depois vem Palmeiras. Então, tipo assim, é a sequência, cara, pra gente não diminuir a distância, pra gente já começar o sprint pra ser campeão. Então, eu entendo o Botafogo poupar alguns jogadores, o Eduardo, não sei porque ele foi retirado até do próprio jogo, o Perry, ele tá sentindo a perna, né, deu pra perceber isso, porque ele não bateu alguns tiros de meta na partida contra o São Paulo no Morumbi, né, o Perry, inclusive, às vezes ele chutava de pé trocado, pra não doer a perna. Então é natural que o Gatito seja o goleiro de Copa, embora, né, tenha falhado, né? Mas assim, nos últimos jogos agarrou muito bem, mas nesse acabou falhando. É aquilo, cara, eu não acho que o Botafogo cagou pra Sul-Americana. Eu acho que o Botafogo está avaliando cada adversário e vendo, dá pra jogar com um time alternativo. Repito, discordo, por exemplo, de JP Galvão, não fez sentido. Era muito melhor colocar o Di Plácido, porque o cara tá suspenso contra o Bahia, por que não coloca o cara? Ah, tá machucado, tá sentindo. Beleza, por que não botou o Matheus Ponte pra dar um pouco mais de minutagem pra ele? Sabe? Enfim, são esses detalhes. Aí depois entrou o Marlon Freitas, entrou o Luiz Henrique no segundo tempo, né? O Matheus Nascimento, ele vai ser negociado, cara. Tipo assim, eu não entendi por que o Matheus foi o titular se ele vai ser negociado. Acho que podia ter colocado o Janderson logo de cara. Então, ou o Diego, né? Pra dar mais minutagem ainda pro Diego. Enfim, eu sinceramente acho que o Botafogo poderia ter sido, assim, colocado um pouquinho mais de força nesse jogo, que eu acho que ganharia, tá? Mas eu não acho que é o pandemônio, não acho que é o fim do mundo, e também não acho que o Botafogo está cagando para a Copa Sul-Americana. O Botafogo está avaliando cada partida, cada cenário e falando, pô, dá para colocar reserva, dá para colocar titular. Embora a informação que eu tenho é que isso não é unânime, tá, dentro do clube. Tem gente dentro do Botafogo que gostaria que fosse o titular, mas é aquilo, cara, é o cobertor curto, né? É arriscar colocar força máxima na Sula e perder perna para jogos importantes do brasileiro? Eu não sei, não acho muito eficaz, tá? Mas eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de força nessa partida contra a Defensa, né? Mas, cara, vida que segue. Agora é focar no Bahia e passando para a semifinal, enfrentando São Paulo ou LDU num jogo de altitude, aí eu acho que o Botafogo vai com força máxima numa semifinal de Sula. Valeu? Um abraço e fui!